E aí, o que o tal fez nessa posição? Tem que perceber que em uma posição como essa, ele pode falar, poxa, agora eu não sei o que eu faço na posição. Você tem que ver se as suas peças estão boas. Você vai pensar, esse bispo aqui não está muito legal. Esse bispo aqui estaria muito, muito bom se ele tivesse aqui em F6. Então, você tem que tirar o cavalo daqui. Para onde vai esse cavalo, né? Esse cavalo, galera, tem um truque bem importante para mostrar para vocês, que é o seguinte. Quando um peão chega na quinta fila, geralmente as casas laterais do peão são bem fracas. Então faz todo sentido você manobrar seu cavalo para pegar uma dessas casas. Então o lance cavalo D7 é muito bom. Você tenta pegar as duas casas e o bispo vai pegar a casa de F6. E assim você vai melhorando suas peças, tá? Então, quando você não sabe o que fazer, dá uma olhada nas peças suas que não fazem nada. Isso é uma ideia bem interessante e com certeza bem instrutiva para você usar nas suas partidas, tá? Então aqui veio dama F4. Exatamente aí o Rens. Cavalo G4 também pode ser uma ideia, também que o Euripides comentou, mas é que o cavalo G4 a dama tá capturando aqui. Aí veio bispo F6. E jogou aqui bispo D4. Aqui o tal ele segurou um pouco antes de fazer algumas capturas, ele percebeu a coluna E aberta e fez um lance como torre E8. Aqui tem só um detalhe interessante para comentar com vocês, que é o seguinte, quando ele joga bispo D4, muitos jogadores aqui já iriam descartar esse lance, tá? Por conta de dama por F7. Mas só para mostrar para vocês, caso faça bispo captura e aquele faça dama por F7, você joga um lance como rei H8. E se ele fizer a torre por D4, tem um golpinho tático aqui na posição, que é jogar o lance torre F8. E agora leva um espeto aqui na torre adversária. Então, muita gente descartaria o lance de bispo captura por conta disso, tá? Mas a questão crítica desse lance é que ele pode fazer torre por D4. E aí a posição das brancas fica muito boa, porque agora ele ameaça tomar aqui mesmo. E fica difícil. Ele vai jogar lance, por exemplo, como C3, bispo C2, e vai atacar com força aqui essa posição. Então, por isso que ele não fez bispo por D4. Pelo golpe aqui em F7, ganharia o material. Mas, se não, não daria certo. Opa, Ravi, bom dia. Vou ver se eu não erro o seu nome hoje. E aqui, torre 8 e C3. A ideia dele é passar o bispo aqui na posição e atacar por aqui, né? O bispo dele ficou restringido. Torre 7, um lance natural. Aqui só uma pergunta, galera. O que vocês acham do lance torre 2? Seria um bom lance esse aqui? Ou não? O André perguntou, com certeza não é um bom lance, né? Mas por que não é um bom lance, né? Se o tal não jogou e eu não recomendei esse lance, né? Mas pelo tal não ter jogado, né? Minha recomendação é menor dos detalhes aí. Tem um detalhezinho tático nessa posição, porque não pode jogar torre 2. Seria um lance bem natural, né? De se fazer uma posição como essa, colocar uma torre na sétima e atacar, né? Mas aqui você tem que observar um ponto bem interessante. Você que está acompanhando a live gostando, galera, se tiver algum grupo de xadrez, algum amigo aí que joga xadrez, manda o link para ele, convida para participar aí. Porque dessa maneira você não vai deixar esse conhecimento só para você, tá? Compartilha com mais gente aí que isso ajuda bastante a gente crescer aqui no YouTube, chegar em mais pessoas e difundir uma boa aula de xadrez, um bom entendimento com vocês. Exatamente, por causa de dama G4. Por que dama G4, né? Agora ele ameaça tomar aqui em F6 e ameaça tomar em E2, né? Se você voltar a torre, tem esse tema aqui, ó. E o peão tá cravado, ele não defende a casa de F6. Então, excelente. Então, por isso que o tal não jogou torre 2. Veio aqui bispo C2. Agora ele capturou em D4, porque não tem mais ameaça aqui em F7 também. E o jogador de brancas, ele poderia jogar simples aqui na posição. Fazer torre captura
E a partida estaria confusa com chance para os dois lados, tá? As brancas talvez um pouco mais de espaço, mas as pretas vão dominar a coluna E e vão começar a colocar as peças em jogo, tá? Mas ele jogou dama H4, que não foi um lance assim muito bom. A ideia dele foi ameaçar mate aqui na cara dura, né? Vai que o tal não vê esse mate aí em H7, né? Ele jogou aqui o lance cavalo F8, que é um lance bem interessante, tá? Cuidado com o lance como cavalo F6, que às vezes o adversário pode fazer isso aqui, tá? Então, fica um pouquinho perigoso a posição, né? Se tomar e, e mate. Então, jogou cavalo por F8. Esse aí é o famoso dedo sleep. E torre por D4. E agora sim, torre 2, porque não tem ameaça de dama G4. E aqui, bispo F5, tá batendo na torre de C8. Torre 8 é um lance natural, dobrando as torres. E agora é o momento que eu acredito que as pretas conseguiram uma iniciativa. Se a gente for olhar a posição, parece estar desconfortável de pretas. Mas é aquilo que eu falo pra vocês, se você virar o tabuleiro, tá desconfortável uma torre na sétima aqui. E se ele conseguir manobrar a dama, fica bem desconfortável, né? E se você olhar para o outro lado e tá o Mikhail Tal te enfrentando, também é um pouco desconfortável juntamente. Ele jogou aqui torre B4 e o Tal jogou torre D2, com a ideia de colocar na uma mais duas torres na sétima, né? Porque esse peão estava caindo antes. Aqui ele jogou bispo E4, lance interessante para obstruir as torres. E o Tal jogou dama E7, colocando pressão nessa coluna E e também propondo uma troca de damas na posição, o que eu acredito que favorece bem a posição das pretas agora. E aqui vai o erro do jogador de brancas. Aqui seria melhor jogar com dama F4, atacando a torre e teria algumas complicações. Mas ele escolheu o lance dama E1, que é um lance duvidoso. Como que vocês conseguem punir esse lance duvidoso feito pelas brancas, tá? Um minutinho para vocês pensarem nessa posição. O lance é simples, foi um erro. A partida estava boa, até aí bem equilibrada, mas a partir de agora o Tal vai ficar melhor ainda nessa posição. Então, como vocês jogariam de pretas essa posição? Fiquei curioso ele não ver esse lance, o jogador de. O do F4 seria muito bom. Aquele acha que prendeu a torre, né? Mas. Qual foi o lance do mestre aí? F5 vai perder a torre lá. A torre tá caindo lá em D2. Olha essa posição aqui. Dama G5 protege. Mas aqui não tá cravada essa dama aqui na posição? Esse bispo aqui não pode sair daqui. Então, jogar F5 cai a torre, né? O bispo ele não pode sair daqui. Se esse bispo sair, a dama tá caindo lá embaixo. Então, esse bispo não defende aqui D5, né? Então, lance como torre D5. Você pode simplesmente ganhar um peão na posição. E agora se ameaça jogar torre E5 aqui, né? E aqui fica muito interessante. Tomar, toma ali. E se bispo captura, rei pro lado e tudo bem. Então seria torre por D5 aqui o lance do Tal aí na posição. Bem forte, por sinal. Jogou aqui dama F2 e torre E5 montando aqui um canhão de Alekhine, nesse caso o canhão do Tal. As três peças pesadas na mesma coluna é chamado de canhão no xadrez. E bispo D3 e jogou aqui com cavalo D7. E veio aqui
torre F4. E agora é o momento crítico da partida. Aqui nessa posição, as pretas estão melhores, tá? Estão com domínio total da coluna E. E poderia jogar, se fosse um jogador, digamos, mais posicional, mais tranquilo, jogaria um lance como F6 ou torre 1. Porque seriam os lances assim mais comuns, assim, mais simples na posição para não criar complicações. Mas a gente está falando aqui de Mikhail Tal. E Mikhail Tal nessa posição jogou cavalo C5, que é um lance muito dinâmico. Porque agora ele permite torre por F7. E agora eu quero desafiar vocês a analisar essa posição por 2 minutos. Por que 2 minutos? Porque é uma posição bem dura, bem cruel. E precisa fazer uma análise precisa dela para não fazer algum deslize. Porque aqui vai envolver aí entre aspas, um sacrifício de dama, né? Uma troca de dama por 2 peças. E você tem que avaliar muito bem essa posição para não sacrificar errado, né? Então, o que vocês jogariam aí nessa posição do lado de pretas, tá? Dá uma avaliada, analisa com calma. Não é uma sequência tão simples, né? Não é aquela sequência forçada, mas não tem como as brancas evitarem de ficar mal nessa posição. Opa, Ravi, valeu pelos likes aí. Achando que os likes não estão atualizando direito aqui, porque geralmente o pessoal entra e dá mais like do que pessoas assistindo. O que vocês fariam aí então? Bem interessante esse momento. Continua calculando. Depois de cavalo D3. Cavalo D3, torre vai capturar a dama, né? Pra ter uma ideia, né? Na verdade, depois de cavalo D3, vai jogar dama F3. Foi assim que seguiu a partida. Essa partida foi jogada em 1956. No comecinho da live eu mostrei até o torneio dela. Então vamos lá. O que acontece nessa posição? Cavalo D3, dama F3. Certo? Vai ter que jogar dessa maneira. E você não pode. Se você jogar um lance, por exemplo, como torre por dama, você toma intermediário com cheque. Então não dá certo. Depois de cavalo D3, ele jogou dama F3. E aqui é um momento bem interessante dessa posição e duro aqui de avaliar. Porque um lance como dama E6 tá levando mate aqui embaixo. Torre toma, dama toma e é mate. Aqui que é o momento mais difícil aí da posição. Exatamente, Ravi. Torre 1 foi o lance jogado pelo Tal aqui. É um pouquinho complicado, por quê? Aqui, se torre captura, dama captura e vai trocar damas na posição. E fica com cavalo a mais. Porém, o jogador de brancas aqui, ele jogou outro lance agudo, jogou dama D5. E agora se captura, torre captura, dá cheque descoberto. Por exemplo, se torre captura, cheque descoberto. E agora o cavalo cai. E joga um final aí bem duro, né? O final tá com peões iguais e esse peão aqui tá um pouquinho debilitado. Mas, depois de torre E1 e dama D5, o Tal jogou aqui com dama por F7. Veio dama por F7 e rei H8. E incrivelmente não leva mate aqui por conta da torre cravada. Olha que beleza. Se tomar, tá cravada a torre. Só pode tomar aqui. Então, depois de rei H8, ele jogou rei G1. E aqui, um momento bem interessante da posição. Porque o Tal fez torre por F1. Se tomar de rei, vai levar mate. Parece um mate árabe na posição, né? Ele tomou de dama. E torre E1.
e abandonou o jogador de brancas, tá?